Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Vejam que é uma pergunta que Salomão faz em seu livro, um questionamento, e eu quero trazer esse questionamento voltado para a igreja de Cristo na face da terra. Voltada para a igreja em dois prismas, em dois pontos de vista. A igreja como instituição e a igreja pessoal, a igreja que eu e você somos. E eu quero dar um tema para esta reflexão: o que a igreja deve ser? Não é uma pergunta, mas uma exclamação. O que a igreja deve ser? Porque nos dias de hoje há uma ideia errada do que é ser igreja. Ser igreja não é construir um grande império. Aliás, a palavra igreja já nos remete à saída. O grande historiador Heródoto, ele diz que eclesia são aqueles que são levados para fora, mas tem um parecer em relação a isso. Eclesia é a reunião de várias pessoas de diversas classes, de diversas posições, que são enviadas para uma cidade, para que ali coloquem a cultura naquela cidade. Então funcionava assim no Império Romano. O imperador, os procônsulos separavam algumas pessoas. Para não haver guerra em uma cidade ou num reino, eles enviavam a eclesia para aquele lugar. Para quê? Para que aquelas pessoas disseminassem a cultura greco-romana no meio daqueles pagãos, para que eles pudessem então conhecer os costumes romanos e fazer parte do império. Igreja é isso. Igreja é ser enviado para fora. Igreja são aqueles que vão anunciar a vontade do céu em meio ao mundo de trevas. Aleluia! Glória a Deus! A igreja é a noiva do Cordeiro. A razão do sacrifício de Cristo. Cristo não morreu por uma placa. Ele morreu por pessoas. Por mim e por você. Aleluia! A igreja é a noiva que está sendo preparada para o retorno do noivo. Aleluia! Ela é o motivo dos preparativos do céu. O céu está sendo preparado, aguardando a chegada da igreja gloriosa de Cristo. Aleluia! Oh glória! Alguns já foram, alguns já chegaram lá, alguns já estão se preparando para quando todos se unirão com Cristo e nos encontraremos nas nuvens para todos sempre glorificar o nome do eterno Deus, aleluia. E eu louvo a Deus por esta igreja, que não obstante passou por 19 anos de luta, é verdade, tem muito a celebrar, mas houveram lutas também, mas ela continua caminhando, continua celebrando, continua olhando para o céu, continua aguardando o soar da trombeta, para o dia em que se encontrará com Cristo nas nuvens, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? O céu estará completo quando a noiva chegar para tomar o seu lugar na eternidade, aleluia. O lugar da igreja é junto à mesa do Cordeiro. Oh, aleluia! Os preparativos do céu já estão quase no fim. O relógio celestial, o relógio profético de Deus, já está dando a sua última volta no ponteiro. O último tempo, a última hora profética já está aí. Inaugurada em Pentecostes, a profecia de Joel.
2:28, se cumprindo. E acontecerá depois que nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito foi derramado sobre toda a carne lá em Pentecostes. Então de lá para cá, nós estamos vivendo este tempo, aleluia. E a igreja continua caminhando. A igreja é a chama divina na terra. Se existe uma chama do céu, do altar celestial na terra, atende pelo nome de igreja, a igreja de Cristo. Diga aleluia. É a resposta para os questionamentos desta geração. Este mundo, esta geração tem questionamentos. Tem perguntas. O mundo, a sociedade procura respostas para a vida. E essa resposta está na igreja. Diga aleluia. Glória a Deus por isso. Ela é vitoriosa por meio de Cristo. O que a igreja deve ser? Em primeiro lugar, a igreja deve ser relevante. Olha o que diz o texto. Quem é esta que aparece como a alva do dia? A igreja tem que aparecer. A igreja deve ser relevante. Como diz o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria aparece quando a luz aparece. A alegria aparece quando o sol brilha. A alegria aparece quando o raio de luz brilha. E a igreja relevante é este raio de luz que brilha para a glória de Deus nessa terra. Aleluia! Oh glória, este bairro aqui, essa cidade, a cidade de Jundiaí e afins e região, não terá desculpa no dia em que Cristo voltar e no dia do julgamento, porque nesse lugar há uma igreja que brilha para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Neste local há uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que transforma vidas para a glória do nome de Jesus Cristo. Oh aleluia! Assim como a vida aguarda o raiar de um novo dia, o mundo de trevas aguarda da igreja de Cristo o cumprimento do papel que lhe cabe. Por isso, igreja não pode ser considerada relevante pelo seu tamanho. Não é o tamanho de uma igreja, se ela é uma mega igreja ou não, que vai dizer se ela é relevante ou não. O que vai dizer se ela é relevante ou não é o quanto ela promove transformação na vida das pessoas. O que vai dizer se uma igreja é relevante é o quanto ela permite que a luz do céu brilhe por meio dela e através dela. Diga aleluia, oh glória! Igreja como instituição falando, ela deve ser relevante. Assim como a alva, como o amanhecer. A igreja relevante é aquela que cumpre o seu papel frente às viúvas, frente aos órfãos. Trabalho social também é o papel da igreja. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Aliás, a igreja de Cristo sempre teve, desde os primórdios, a preocupação com obra social. E eu não sou fã e nem membro da missão integral da igreja. Não estou falando disso. Não vamos entrar nisso. Eu estou falando de algo que está no DNA da igreja. A preocupação de Cristo sempre foi. Por isso ele andava com leprosos, promovia bênçãos na vida dos leprosos, dos publicanos, daqueles que eram marginalizados pelos religiosos. Porque na época de Jesus, a igreja, que deveria fazer a diferença, não fazia. Por isso Jesus veio e colocou o dedo na ferida. A tal ponto de Jesus dizer para os fariseus, saduceus e companhia: vocês são como sepulcro caiado, por fora é muito lindo, mas por dentro não tem conteúdo. Igreja tem que se preocupar com a obra social. Tiago fala lá em Tiago 1:27, que é preciso que haja preocupação com os órfãos e com as viúvas, com aqueles que são desamparados. O papel da igreja como instituição deve ser observado nessas diretrizes. E aqui eu estou dizendo, eu não vim aqui falar para a igreja, olha, a igreja tem que se envolver com isso ou aquilo. Não, a igreja aqui já faz um papel
maravilhoso, cuidando daqueles que lhe pertencem. Isso é glorioso por demais, isso é maravilhoso por demais. Mas a igreja não pode, como muitas que se dizem igreja, deixar de fora este ponto de vista, essa determinação de Cristo para todos nós, amém? Igreja como instituição, uma vez eu fui confrontado, eu fui fazer uma viagem de missões, e alguém perguntou assim: se a tua igreja sair do endereço onde ela está, ela vai fazer diferença na comunidade? Porque igreja relevante é essa, que se ela sair, se ela mudar, ela vai fazer falta no lugar onde ela está. E eu sei que esta igreja é uma igreja que promove bênção nesse lugar, ela faz a diferença neste lugar e neste bairro. Diga aleluia e glória a Deus por isso, aleluia. A igreja deve ser relevante também espiritualmente falando. A relevância de uma igreja não basta fazer um papel social, porque tem uma igreja enorme aí que faz muita obra social, mas espiritualmente falando está morta, não tem vida em si. E os irmãos vão me entender, não preciso nem falar o nome, muitos vieram dessa igreja, inclusive a minha família. Não adianta ter obra social para se dizer relevante, é preciso ter o Espírito para ser relevante, aleluia. Ou seja, para ser relevante, precisa ter duas asas, a da ação e da espiritualidade, a da fé e da atitude. Nenhum pássaro voa com uma asa só, mas nem avião. Alguém aí estaria disposto a viajar num avião com uma asa só? Não, nem eu, nem você. Em sã consciência ninguém faria isso. O papel da igreja, a igreja relevante, ela precisa ter esse poder de promover a direção espiritual na vida das pessoas. Mateus 25, verso 35. Olha o que diz a palavra do Senhor relacionado a isso. Olha lá. Porque tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Então entenda que a igreja, ela faz isso de forma natural. Porque eles nem sabiam, eles nem notaram que fizeram, mas Jesus viu. Aquilo que você faz, Jesus anota tudo. Nada ficará para trás, meu irmão, no teu galardão naquele dia. Diga aleluia e glória a Deus. A igreja relevante como instituição é uma igreja missional, missionária. E para fazer missão não precisa ir para a África. Eu já fui lá, irmãos. É algo de outro mundo, digamos assim. Nós não temos nem noção do que é. Imagina um lugar que você vai, que você olha, e tudo que você olha tem que melhorar. Sabe qual a sensação que eu vim de lá, pastor? Que se eu tivesse $1 trilhão para investir lá, não ia resolver o problema. Essa é a história da África. Esse é o problema da África. É um problema de mentalidade. Não se muda a mentalidade de alguém da noite para o dia. Apenas a cultura do céu pode mudar a nossa mentalidade. Diga glória a Deus, aleluia, se quisesse sentir. Falando de relevância pessoal como igreja, de indivíduo, o mundo de trevas aguarda a tua luz se manifestar, meu irmão. O mundo de trevas está esperando a tua luz se manifestar. Eu dou glória a Deus o dia em que aquele grupo de jovens foram naquele bairro ali no Jundiaí Mirim. Eu nem nascido era ainda, estava no ventre da minha mãe. Eu nem nascido era, mas eu dou glória a Deus por aquele grupo de jovens que deixou o conforto do seu lar e foi para um lugar no meio do nada. Sabe para quê?
para brilhar, para que a luz de Cristo entrasse lá. Aleluia! Glorioso dia em que a minha tia Maria Célia entregou a vida para Jesus, e através dela a minha mãe foi, a família toda foi, e tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E aqui estou eu, aleluia, falando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a luz na vida de um homem de Deus brilhou em meio às trevas. Glória a Deus e aleluia. Eu sou grato a Deus por isso. Então, meu irmão, a relevância de uma igreja, de alguém que é crente como igreja, está em brilhar. Brilhe onde você trabalha, brilhe onde você passar, brilhe na fila do banco, brilhe, se permita brilhar pela luz do Evangelho, onde você estiver, meu irmão. Isso não tem a ver com idade, não tem a ver com personalidade, tem a ver com salvação, com convicção, aleluia, com obediência. O próprio Cristo declarou, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cumprir o ide é ser relevante como igreja, como pessoa, como crente, servo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Por isso eu agradeço a Deus. E eu me lembro daquele hino. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Mas eu só posso cantar porque a luz na vida de um homem de Deus brilhou naquela tarde de domingo, na vida daquela jovem, e através da vida dela toda a família veio para Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus, meu irmão. Você pode fazer a diferença onde você estiver, meu irmão. Você não precisa estar em cima do púlpito para fazer a diferença. Porque o nosso púlpito é o mundo, já diria o evangelista renomado. O nosso púlpito é onde nós estivermos, onde nós passarmos, pode ser num coletivo. Onde você estiver, você deve brilhar como uma igreja relevante de Cristo. Tem gente chorando, tem gente na vida, neste momento, vivendo trevas, vivendo uma noite, mas o amanhecer que vai trazer alegria depende da tua atitude, da tua relevância. Louvado é o nome do Senhor. Está disposto a isso? Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh glória! Em segundo lugar, o que a igreja deve ser, além de ser relevante socialmente e principalmente espiritualmente, a igreja deve ser referência, modelo, paradigma, padrão. Vamos lá o texto. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol. Referência. Quem é a referência do dia? O sol. Quem é referência à noite? A lua. Muito embora cantam-se e fazem versos para as estrelas, mas a referência é a lua, à noite. É a lua que traz a luz para que nós possamos caminhar à noite. É a lua que rege o ritmo das marés. Você sabia que a lua tem forte influência na plantação? Eu, como vim da roça, eu sei o que eu estou dizendo. A lua tem forte influência para a plantação. Por exemplo, existem algumas culturas que não podem ser plantadas na lua minguante. Por quê? Senão vai minguar. Tem a lua certa, tem a fase certa, tem a estação correta. O sol é referência durante o dia. O sol é aquele que aquece, é aquele que traz brilho, é aquele que traz luminosidade, é aquele que traz segurança. Sim ou não? Assim como o sol é referência durante o dia, e a lua durante a noite,
a igreja deve ser a referência para a nossa geração. Essa geração está crescendo sem referência, mas não porque não tem referência, a igreja é a referência para esta geração, aleluia. Eu fiquei feliz quando eu vi o Isaac aqui tocando, ele que eu vi ele bem pequeno no colo, e o tempo passa, como eles ficam velhos rápido, né? Como o tempo passa para eles, né? É isso, mas essa geração tem uma referência, a igreja de Cristo Jesus, aleluia, oh glória, a igreja é a referência de luz, enquanto o mundo está em trevas, ele deve olhar para a igreja e enxergar na igreja a luz para nortear os seus passos, e eu louvo a Deus porque esta igreja é essa referência de luz, aleluia, é referência de direção, referência de um lugar onde as pessoas vêm e a sua vida será norteada pela palavra de Deus. Porque tem muita igreja aí que a gente vai, eu não vou falar o nome não, que é norteado para tudo quanto é coisa, menos pela palavra de Deus. Mas eu louvo aqui, porque aqui tem um povo que é norteado pela palavra de Deus, aleluia, oh glória. Em segundo lugar, o sol é referência de calor. E aí eu pergunto, calor tem a ver com amor, e a igreja que ama é referência, porque a igreja que ama, ela está de portas abertas para quem quiser vir. Existem igrejas que são seletivas, determinadas classes não podem entrar lá, determinados tipos de pessoas não podem entrar, mas Jesus declarou, aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. A igreja é sinônimo de calor, assim como o sol. Calor que traz, que manifesta esse amor. O sol é referência também de energia. Quantas pessoas chegaram na igreja destroçadas, destruídas, caindo pelas tabelas. Alguns estavam na lona, derrotados pelo poder do pecado, mas quando chegaram na igreja, tiveram ativados a sua vida, a energia voltou para o coração, a alegria, a razão de cantar, a esperança voltou, por quê? Porque a igreja é referência de energia, de força, de alegria, aleluia. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas vieram para a igreja quando estava tudo bem? 99,9% vai dizer que veio para a igreja quando estava passando alguma dificuldade. Sim ou não? Sim. A igreja é como o sol que produz essa energia, luminosidade, claridade. Eu acho lindo quando um crente entra em um lugar. Eu me lembro quando eu trabalhei com o Manu numa empresa aqui em Jundiaí, dentro da Coca-Cola. E é maravilhoso, porque esse negócio de crente é um caso sério. Quando o crente já identifica um ao outro pela forma de falar, pela maneira de agir, pelo testemunho, pelos lugares que ele frequenta e pelo tipo de assunto que ele gosta de participar. E nós trabalhamos aí nessa empresa, e eu chegava perto dele e ele contava histórias. Ele chegava na segunda-feira, a gente chegava, viu? E aí, como é que foi o final de semana? Ah, esse final de semana eu toquei na igreja, olha, foi uma bênção, Deus fez isso. Veio um pastor lá, não sei de onde, e Deus falou de forma poderosa, e um compartilhava com o outro, por quê? Porque a luz do sol, como igreja, e na igreja, é luminosidade e claridade. Aleluia, glória a Deus. Eu acho lindo, pastor, porque muita gente daqueles que trabalhou com a gente lá, hoje estão nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Por causa da luminosidade da igreja, da tua vida, daquilo que você representa, onde você passa, por causa do direcionamento que a igreja dá, como o sol. Quando está claro, gente, tudo é mais fácil. Quando a gente tem uma referência, tudo é mais fácil. E 19 anos aqui desta igreja, amados, quanta referência nós temos, você tem como igreja, para poder testemunhar. Eu podia estar perdido, mas eu estou salvo pelo poder do nome do Senhor, pelo direcionamento que esta igreja me deu.
Valorize a tua igreja, querido. Aleluia. A proximidade com o sol determina as estações do ano. O sol é mais importante do que a gente imagina, irmãos. O sol não é só para aquecer, não, é para dizer que é dia, e que quando é dia e quando é noite. O sol, ele tem influência nas estações do ano. Porque conforme a terra vai girando, as estações vão mudando. Então, quanto mais perto do sol, mais calor. E quando é inverno, é porque a terra está mais afastada do sol. Isso tem ligação também. A igreja, como referência, ela tem as suas estações, ela tem as suas fases. Nós, como igreja, temos as nossas fases. Tem aquele que é mais animado, mais avivado, mais feliz, grita mais, outro grita menos. Mas o importante é ser igreja e ser referência. Aleluia! Como eu já disse aqui, a lua é referência à noite. Quantas músicas já foram compostas ao observar a lua? Sim ou não? Muitas. Não devemos adorar a lua, mas não podemos negar o papel que ela tem na terra. Não podemos negar a beleza, principalmente quando a lua está cheia, fica bonita, a gente olha no céu e vê ela brilhando. A igreja tem que ser referência, como a lua está no céu à noite. Enquanto todos estão vivendo em trevas, ela permanece brilhando. Aleluia! Por quê? Porque ela reflete a luz do céu, ela reflete a luz de Cristo. A lua reflete nas marés. Sabia disso? Quando o mar está mais longe ou mais perto, quando ele invade ou não a terra, o continente, tem ligação com a lua. A lua influencia as marés. A igreja é a referência para este mundo de trevas. Meu irmão, você é referência para este mundo de trevas. Olha para o teu irmão, diz assim para ele: meu irmão, você é referência para a minha vida. Você é referência para este mundo. Você é referência para a tua família. Aleluia! E por que você é referência? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Diga aleluia e glória a Deus. Quem é de Cristo é referência onde estiver. Aleluia. Está na faculdade, ele é referência. Está no colégio, ele é referência. Está em casa, ele é referência. Está no trabalho, ele é referência. Na igreja, nos ministérios, ele é referência. Aleluia. Oh, glória, ele é o modelo, ele é o paradigma. Paulo nos ensina isso. Sede meus imitadores, como eu sou. É coisa séria, pastor, falar isso. Olha, imita, faz o que eu faço que você vai estar bem. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Copie aquilo que eu faço, que você vai estar indo para o céu. É isso que Paulo diz em outras palavras. É sério. Ser referência é sério. E eu louvo a Deus, amados, quando eu passo aqui nessa rua e eu vejo a comunidade cristã Nova Vida. Eu sei que aqui existe um povo que é referência. Existe um pastor que é referência. Existem famílias que são referência. Não são perfeitas, mas são referências. Por quê? Porque brilham como o sol de dia e como a lua à noite. Aleluia! São pessoas que foram transformadas pelo poder de Cristo. Não são do Espírito Santo. Quem é de Cristo é e deve ser referência onde estiver. Aleluia! Em terceiro lugar, além de relevância e referência, a igreja deve ser vencedora. Aleluia! Glória a Deus! A igreja é vencedora, amados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é vitória. Somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Vamos lá.
Olha o que diz o texto: formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. A igreja é vencedora. Se Cristo venceu, a igreja vence com Ele. Aleluia! Cristo é aquele que derrotou a morte, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, levou cativo o cativeiro, e a igreja está com Ele, e a igreja vence pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia! Essa igreja aqui, como a igreja que eu congrego, já enfrentou várias lutas, várias provações, mas não sucumbiu. Já enfrentou provas difíceis, adversidades, mas não sucumbiu. Sabe por quê? Porque se Cristo venceu, e Ele venceu todas as coisas, a igreja também vence com Ele. Aleluia! Salomão aqui faz alusão ao exército que retorna vitorioso, em posse da sua bandeira e das bandeiras dos exércitos derrotados. Então, quando o exército chega, ele chega causando. Quando o exército chega, eu gosto de filme de época, e quando nós vamos analisar, quando um exército vitorioso chega, a cidade onde ele chega está em festa, aguardando a chegada do exército, e eles vêm com várias bandeiras. A bandeira do vitorioso vem na frente tremulando, aleluia. A bandeira da igreja está na frente tremulando, que é Cristo Jesus. Ele é a garantia da nossa vitória. Oh glória! E junto com a bandeira de Cristo, nós também trazemos as bandeiras daquilo que nós derrotamos. A bandeira do vício que nós tínhamos já foi derrotada e não está mais na nossa vida, já está em posse dele, está junto com ele, aleluia. A bandeira de uma vida regressa, está na frente, está com ele, ele controla, porque já não nos domina mais. A vida de pecado, a bandeira da vida de pecado já não está mais em nós. Por quê? Porque Cristo já venceu, e nós fazemos parte desse exército glorioso, que caminha, que marcha, rumo à vitória, rumo ao céu, rumo a Canaã celestial, rumo à vitória, rumo à porção dobrada que nos aguarda na eternidade, aleluia! Oh glória! Oh aleluia! A igreja deve levantar as bandeiras de suas conquistas. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe um entendimento errado, muitas vezes, desse texto. Por causa de uma hermenêutica errada, muitos têm interpretado esse texto de forma errada. A Bíblia não diz que as portas da igreja resistirão ao inferno, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja vai lá na porta, vai abrir, vai escancarar, vai arrancar as almas que estão perdidas e vão trazer para o reino da luz de Cristo. Oh, aleluia! Oh, glória! A igreja é vencedora, a igreja tem autoridade na tua vida, meu irmão, minha irmã, há autoridade para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para romper no mundo espiritual, aleluia! Para orar e ter cura, libertação e renovo espiritual. Não torne pequeno aquilo que Cristo fez grande. Existe uma unção na tua vida, querido, como igreja, que te dá autoridade, para vencer, que te dá autoridade para proclamar o evangelho. Ninguém é menos importante, todos têm parcela de importância igual dentro da igreja, porque Deus age de forma sobrenatural na vida de cada um, aleluia. Você é importante como igreja, porque não há ninguém neste mundo, no meio de 7 bilhões de seres humanos, não há ninguém igual a você. E isso torna a tua vida extremamente importante, extremamente estratégica para a vitória do reino da luz, o reino de Cristo. Talvez você possa olhar, mas eu não tenho condições.
Tem. Descubra a tua vocação, você é importante para a obra. Com certeza em algum lugar da obra de Deus, você será extremamente importante. Ah, pastor, mas o meu tempo já foi. Enquanto o teu pulmão estiver fazendo a troca do oxigênio pelo ar carbônico, pelo gás carbônico, você pode fazer algo pela obra de Deus. Você como igreja é vencedor. Você como igreja tem vida. Aleluia. Oh glória. Louvado é o nome do Senhor. Cada obstáculo vencido é uma bandeira que você carrega. Você consegue lembrar do dia em que você entregou tua vida para Jesus? Uma bandeira foi entregue nas mãos do general dos generais. Aleluia! A tua vida foi entregue na mão dele. E quando o exército que é a igreja chega, a tua bandeira está tremulando lá na frente. Oh, aleluia! Formidável, maravilhoso. E é isso que o inferno teme. O inferno teme o poder de Cristo na igreja, de uma igreja viva, de uma igreja gloriosa, de uma igreja zelosa de boas obras. Aleluia! Glória a Deus! A igreja tem no céu o seu descanso. Aqui não é lugar de descansar, meu irmão. Aqui é lugar de trabalhar. Aqui é lugar de fazer a obra. Aqui é lugar de vencer. Aqui é lugar de fazer como o pastor fez. Ir lá no meio do mato, lá onde ninguém ia, onde ninguém tinha coragem. É hora de sair do gabinete, é hora de sair do palacete e ir lá onde ninguém vai. É o papel da igreja. A igreja vencedora faz isso. Não há vitória em terra conquistada. A vitória está aonde as almas ainda não foram alcançadas. A vitória está, a relevância está, a referência está aonde o evangelho ainda não chegou. E o evangelho muitas vezes não chegou na nossa família. Tem familiar teu que ainda não conhece o evangelho. Mas você, nós somos o canal de bênção. Fazemos parte do exército vencedor de Cristo. Aleluia. Que irá levar adiante as boas novas do rei. Aleluia. As bandeiras da escravidão foram arriadas. E as da liberdade, hasteadas na minha e na tua vida. Quando foi isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nós nos tornamos nova criatura, havia uma bandeira hasteada, a bandeira do pecado, a bandeira da morte, a bandeira da perdição. Ela estava hasteada e tremulava na nossa vida. Mas a partir do momento que nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus, a bandeira do pecado foi arriada e foi levantada, hasteada, a bandeira da salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! A igreja é vencedora. Você é vencedor em Cristo Jesus, meu irmão. Aleluia! Leve a efeito o teu chamado, o teu ministério. Leve a efeito o propósito que Deus tem para a tua vida. Aleluia. 19 anos se passaram, pastor. Mas outros 19 aguardam. Não parou o trabalho, não. Tem muito ainda a se fazer. Tem muita palavra profética para proferir. Tem muita viúva para visitar. Tem muito órfão para sustentar. Tem muito leproso ainda para proclamar a cura. Tem muitos cegos ainda nas trevas que estão aguardando você ir lá e declarar a visão naqueles olhos. Amém? Você crê nisso? O que a igreja deve ser? O que eu devo ser como igreja? O que eu represento como igreja de Cristo? Eu tenho que ser relevante. Se até hoje você não foi relevante, seja relevante hoje, a partir de hoje, em tudo que você fizer, por onde você passar. Eu sei que nessa igreja não tem, pastor Elias, até conhecendo o senhor, como eu conheço, e o teu ministério. Mas tem muita igreja aí que tem crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ele passa desapercebido onde ele vai. No trabalho dele, quando alguém dedura ele, você é crente. Você é crente.
Até um espanto. Você é servo de Deus? Pois é. Ninguém sabia, mas sou. A igreja tem que ser relevante. Por exemplo, se você sair da empresa onde você trabalha, você vai fazer falta pelo trabalho que você realiza, que isso é muito bom, porque você é um excelente profissional, ou vai fazer falta também pela pessoa que você é e pela luz que brilha através da sua vida. Isso tem a ver com relevância. Isso tem a ver com brilho, com a luz de Deus. Quando você chega em algum lugar, porque é assim, eu até me lembro do Manu, quando nós estávamos lá, quando tinha algum embate entre os religiosos, eles iam logo questionar a gente. O que vocês acham disso? Isso é um bom sinal. Sinal que quando tem algum assunto espiritual, você é lembrado. Isso tem a ver com relevância. Referência, como o sol e como a lua à noite. Nós temos que ser referência, como igreja, instituição, como a comunidade cristã, Nova Vida é nesses 19 anos, e continuará sendo, até a volta de Cristo. Aleluia. E também temos que ser referência como igreja individual, como pessoa, como crente. Temos que carregar a vitória das marcas de Cristo. Existe uma concepção errada do que é ser vitorioso nesse mundo. Para esse mundo, ser vitorioso é ter o melhor carro, é ter uma conta bancária no azul, pelo menos. Se puder, glória a Deus e aleluia. Se estiver sobrando, eu estou aceitando. É bênção isso. Não estou dizendo que dinheiro é ruim. Mas nós não podemos fazer disso o motivo da nossa vida para dizer que somos vitoriosos. Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Uma igreja vitoriosa traz em seu corpo as marcas da perseguição, da incompreensão. Isso faz parte de ser igreja, mas isso não deixa de ser uma vitória para mim e para a tua vida. Aleluia! A igreja é a representante do reino celestial, e as suas bandeiras tremulam vitoriosas. Aleluia! Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Você que é igreja, você que é servo de Deus, eu tenho aqui um desafio para a comunidade cristã Nova Vida. Vamos continuar a ser igreja. Uma igreja relevante, como esta é. Uma igreja que é referência, como esta igreja é. E uma igreja, calabaçou me andarabatúbia, ricolabachebe andarás, vitoriosa, como esta igreja é. Aleluia. Vamos ser igreja, já fomos por 19 anos aqui. Vamos renovar por mais 19, por mais 40, até o Senhor Jesus voltar. Porque o que há de vir virá e não tardará. Muito em breve estaremos com Cristo nas nuvens, celebrando a grandiosidade do eterno. E poderemos declarar o que a nossa irmã declarou aqui e cantou. A nossa visão daquilo que nós aguardamos como igreja. Além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca, nunca, nunca mais. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Você pode se pôr em pé. E eu já passo a palavra para o pastor Elias.
Mas eu quero orar com você agora. Talvez você entrou aqui nesta noite sentindo que você não é alguém relevante, que não é referência, ou que não é vitorioso, o que não é verdade. Porque se Cristo vence, e se Cristo é poderoso, e se Ele é o general dos generais, e nunca perdeu uma batalha, como é que você vai ser um derrotado? As nossas derrotas se dão no campo da nossa humanidade, mas no nosso espírito não podemos perder uma batalha, porque estamos em Cristo, e como igreja, estamos caminhando rumo à vitória, rumo ao céu de glória. Levante a tua mão, eu quero orar por você. Para que Deus envie sobre a tua vida uma unção de poder, uma unção gloriosa, uma unção de realizações. Deus vai ungir a tua mão e através da tua vida, coisas poderosas acontecerão. Deus vai te levantar nesse ministério como um provedor. Deus vai te levantar nesse ministério como alguém relevante no evangelismo, no louvor, na adoração. Deus vai te dar uma estratégia, querido irmão e irmã. Deus vai fazer da tua vida uma vida poderosa em Cristo Jesus. Creia nisso. Pai querido e Deus santo, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Deus, por este tempo. Te louvamos por esta igreja. Senhor, a tua palavra diz que nós somos a resposta para esta geração. Vem com glória, vem com fogo, vem com poder, vem com majestade, vem com teu Espírito sobre estas vidas, ó Pai. Meu Deus, que eles sejam referência, assim como o sol é de dia, assim como a lua é à noite, que eles sejam a resposta, ó Deus, para esta geração, para a família de cada um deles, ó Pai. Meu Deus, e que a vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário esteja, Senhor, acompanhando a vida de cada um dos teus filhos aqui. Meu Pai, assim nós te louvamos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E quem crê, dá um brado de glória, um brado de adoração, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia!